Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A explosão de casos de obesidade assistida na última década perdeu ritmo nos 2 últimos anos aqui no Brasil. A constatação é do Ministério da Saúde. Um fator que pode estar ajudando a população brasileira no combate ao sobrepeso é a busca por tratamentos alternativos para tratar a doença, como a acupuntura. Todo mundo conhece alguém que está acima do peso, mesmo praticando atividade física e mantendo uma alimentação equilibrada. Por causa de uma lesão muscular no ombro, há 1 ano Miriam recorreu à acupuntura, o que já evitou uma cirurgia e, de quebra, descobriu que podia emagrecer. Há 2 meses, tem recorrido às agulhas como uma aliada na perda de peso. Eu tomava remédio, emagrecia 1 quilo, 2, parava o remédio, engordava 3, 4. Então, eu estou perdendo com saúde sem tomar medicação. Biomédica e especialista em acupuntura, Aline explica que as terapias alternativas, como ventosa terapia, aurículo, entre outras, não funcionam sozinhas. Elas precisam estar associadas a práticas saudáveis. Associada a uma yoga, associada a um pilates ou uma academia, a caminhadas, uma dieta elaborada por um profissional. De acordo com especialistas, quadros de estresse, por exemplo, são uma das principais causas de muitas pessoas não conseguirem emagrecer. É justamente aí que entram as terapias alternativas, como complemento das já tradicionais técnicas para perder peso. Muitas das vezes o paciente tem uma tendência pelo próprio biotipo. É claro que nós vamos identificar na medicina oriental qual é a disfunção, qual é se ele tem um excesso, se ele tem uma deficiência, e a partir daí a gente vai regular esse paciente. Para este psicólogo, a obesidade é uma doença complexa que deve ser tratada de forma multifacetada. Os quadros de transtorno mental, como ansiedade, depressão, que são, digamos, mais comuns, metade das pessoas que têm esses quadros, que apresentam esse tipo de problema, elas terão também problema com um aumento da ingestão de alimentos. É uma espécie de defesa, uma espécie de saída em que ela consegue, através do alimento, do prazer da comida, ela consegue compensar um pouco as angústias com as quais ela está lidando nesses quadros. O Brasil anunciou que vai colaborar com o governo interino da Venezuela para recolher e levar ajuda humanitária até os venezuelanos. As cidades de Boa Vista e Pacaraima e Roraima foram os pontos escolhidos para que a Venezuela possa buscar a ajuda humanitária. No próximo sábado, o presidente interino Juan Guaidó vai comandar uma grande manifestação pela reabertura da fronteira com a Colômbia, onde 300 toneladas de mantimentos enviados pelos Estados Unidos aguardam liberação. O presidente Nicolás Maduro também convocou uma manifestação e anunciou que hoje devem chegar outras 300 toneladas de ajuda humanitária enviadas por um país aliado, a Rússia. 16 estados americanos liderados pela Califórnia decidiram entrar na justiça contra o presidente Donald Trump. Eles contestam a declaração de emergência nacional, estratégia adotada por Trump para construir o muro na fronteira com o México. Eles entraram na justiça alegando que o estado de emergência nacional declarado por Trump na última sexta-feira é inconstitucional e extrapola os poderes da Casa Branca. A declaração foi o modo encontrado pelo presidente para liberar a verba necessária para construir o muro na fronteira com o México, uma promessa de campanha. O custo é de 5 bilhões e 700 milhões de dólares. O fim de semana teve a abertura oficial de uma das festas mais tradicionais do Carnaval da Europa. Muitas cores, músicas e confete animaram o início do Carnaval de Nice, na Riviera Francesa. Os carros alegóricos fizeram sátira com figuras da política. Um grande Donald Trump Pierrot segurava o presidente francês Emmanuel Macron vestindo um colete amarelo, a roupa dos manifestantes de Paris. No chão, os dois dançavam ao lado do russo Vladimir Putin. O Carnaval de Nice acontece desde 1873. Este ano, a festa homenageia o cinema de ontem e de hoje, reunindo desde Chaplin aos super-heróis da Marvel.
E a discussão está de volta. Depois de Pelé, quem é o maior jogador do futebol brasileiro de todos os tempos? Ou ainda, quem pode ser comparado a Pelé? Entra ano, sai ano, a polêmica volta aos debates e cada um sai com uma opinião. Messi não deve ser considerado, já que até alguns argentinos colocam Maradona à frente. No Brasil, ninguém se compara ao rei do futebol. Mas quem é o melhor depois dele provoca muito bate-boca. Falam de Garrincha, de Zico, de Romário, Ronaldo Fenômeno, Neymar. Para cada um, existem argumentos positivos e negativos. Como comparar jogadores de funções diferentes em campo e de épocas tão distintas? O técnico Evaristo de Macedo diz que existe Pelé e vários segundos melhores. Ele acaba com a discussão. A dúvida é, será que a gente quer acabar com ela? Cláudia, imagina só aprender um esporte olímpico de graça. Muito bacana, Jonatas. Olha só, no Rio de Janeiro, um dos locais de competição dos Jogos de 2016 está sendo aproveitado para popularizar o golfe. Uma das principais barreiras para a prática do golfe aqui no Brasil são os custos. Mas no campo olímpico de golfe, na zona oeste do Rio, isso não é uma preocupação. Todo fim de semana, o local abre as portas para quem quer ver se leva jeito para o esporte. Essa mini escolinha oferece 3 aulas, de graça, e não precisa levar nada. Equipamento nenhum, somente a boa vontade de vir aprender. Hoje a gente está emprestando os equipamentos, tanto bola quanto taco. Muita gente chega achando que vai ser fácil, e aí encontra uma realidade bem diferente. Eu acho que é mais difícil do que eu imaginava. Eu ainda não peguei o jeito não, ainda preciso de mais aula. O mais difícil para mim é fazer o pêndulo, porque parece que você não pode mexer a mão, né? O punho, você tem que mexer o braço. A gente é movido pelo desafio. A gente pensa que vai dominar o esporte logo no dia seguinte e aí não consegue. Então essa é uma dificuldade que acaba sendo o prazer de todo mundo que joga golfe. Para Manuela, que é golfista top 3 do Brasil, assistir aos novatos aprendendo o jeito certo de dar uma tacada pode render cenas divertidas. Às vezes tem, porque eu comecei muito pequena, então eu não lembro os erros que eu fazia quando eu era criança. Daí quando eu vejo assim, às vezes eu acho engraçado. Esse grupo que está fazendo a aula agora não é um dos maiores, mas nos dias mais cheios a escolinha chega a ter 30 alunos. Pode não parecer tanta gente assim, mas de pouquinho em pouquinho dá para fazer uma mudança grande para o golfe do Brasil. Esse primeiro contato é muito importante, até porque você começa a aprender como você pode brincar de golfe até em outros espaços. Num parque, por exemplo, você não precisa, às vezes, ter um taco exatamente. Por exemplo, você pode ter um pedacinho de pau e bater uma bola, bater com alguma coisa. Então já é um movimento parecido com o do golfe. Para popularizar é extremamente importante esse primeiro contato, principalmente sendo gratuito. Se não for nessa geração, quem sabe a próxima comece a experimentar um sucesso cada vez maior no tradicional circuito mundial, ou até mesmo nos Jogos Olímpicos daqui em diante. Um esporte que está sendo popularizado, não faz mais parte de um grupo muito pequeno de elite. Então eu recomendaria sim que as pessoas trouxessem seus filhos aqui e praticassem o golfe. E aí talvez surgisse um próximo campeão, né? Ah, sim. No Rio de Janeiro, na Galeria Atena, no bairro de Botafogo, a exposição Cobra Criada expõe cerca de 20 obras inéditas do artista plástico Frederico Filipe. Estes trabalhos do artista tratam do desmatamento e dos conflitos gerados pelo embate entre o poder econômico e os diversos modos de vida. As disputas políticas, econômicas e sociais na Amazônia se traduzem nas obras em madeira e metal. Estes materiais são as ferramentas do artista plástico paulista Frederico Filipe. Na Galeria Atena, que fica em Botafogo, na zona sul do Rio, estão reunidas 20 obras inéditas do artista. O nome da exposição, Cobra Criada,
é também o da instalação espalhada pela sala principal da galeria. A primeira impressão é de que há várias frases nas paredes. Só ao se aproximar que a gente percebe que são correntes de motosserra. As lâminas de aço formam a série intitulada Se uma lâmina corta um olho, uma selva azul escorre dele. O artista usa chapas, carvão e tinta asfáltica para compor as obras. Os desenhos fazem referência às pinturas rupestres e traços de origem indígena. O trabalho surgiu a partir de uma pesquisa sobre os conflitos e as disputas de territórios entre empresários, o Estado e as muitas comunidades que vivem e sobrevivem da floresta. A série gramática, feita com lascas de madeira da região amazônica, propõe uma reflexão sobre as mortes no campo. Eu acho que é uma zona de conflito constante, pouco documentada, né? Um pouco repassada às pessoas. Tem muita gente trabalhando lá, mas pouca reverberação, né? Então, eu acredito que, como sempre, o meu trabalho foi atrás dessa atenção, né? E eu acho que é um dos papéis da arte. Eu acabei me debruçando sobre essa questão da Amazônia. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.